Olá, eu sou advogada, trabalho com mudanças climáticas há 9 anos, mas eu não vou falar de direito das mudanças climáticas, nem de economia, nem de política, nem de ciência. Eu queria falar sobre algo que está me incomodando nesse momento todo de pandemia. Eu queria falar de ética. Queria falar sobre a coisa certa a se fazer. E quando se trata de mudanças climáticas, acho que não tem muita dúvida sobre o que é a coisa certa a se fazer, né? A gente sabe que a gente precisa enfrentar a crise climática. Mas a verdade é que, na prática, a gente não vê isso acontecer, né? Eu fico me perguntando por que a gente não consegue agir de fato para enfrentar a crise climática? Acho que tem algumas explicações e começa tudo por a gente pensar que as emissões de gases de efeito estufa, elas acontecem de forma acumulativa na atmosfera. O problema, na verdade, se agrava porque elas vão se acumulando ao longo do tempo e aí se tem uma concentração de gases de efeito estufa que causa o aumento das temperaturas na Terra. Isso também é agravado pelo fato de que as emissões, elas acontecem num lugar isolado, mas elas se acumulam globalmente e causam esses impactos de uma forma global. Então, muito em função disso, em 1992, eu disse 1992, ou seja, faz 28 anos, provavelmente enfim, muitos de vocês não tinham nascido ainda quando isso aconteceu. A comunidade internacional vem já reconhecendo que as mudanças climáticas são um problema e agindo de uma forma cooperativa para enfrentá-la. Isso aconteceu com a Convenção do Clima da ONU de 1992, que é esse tratado internacional histórico que reuniu 196 países, isso é praticamente todos os países do mundo, e justamente com uma mensagem muito forte, uma mensagem de que nós, como sociedade global, estamos determinados a enfrentar a crise climática para as presentes e futuras gerações. Isso levou 2 princípios muito importantes. O primeiro deles é o princípio da equidade intergeracional, que diz que as ações da geração presente têm que considerar os riscos que isso demanda para as gerações futuras, porque essas gerações futuras também não precisam sofrer de um clima desequilibrado. Além disso, obviamente a gente tem alguns desafios na geração atual. Então, daí veio o princípio da equidade intrageracional para falar sobre a necessidade que a gente tem de olhar para os problemas da nossa geração, né? Na nossa geração, a gente já tem os ganhadores e os perdedores, né? A gente já tem pessoas, comunidades e países que são mais vulneráveis à crise climática, que sofrem mais a crise climática e têm menos capacidade de agir em relação a isso. Com o passar do tempo, essa consciência da crise climática, ou seja, da coisa certa a se fazer, ela só foi aumentando. A gente viu a comunidade científica ter cada vez mais consciência disso, produzir mais conteúdo, mais estudos e chegar a algumas conclusões, inclusive, fazer algumas previsões, alguns cenários, e alguns deles realmente cenários horríveis. Um desses cenários é a situação, por exemplo, das ilhas do Pacífico. Ilhas como Tuvalu ou Kiribati, que vão praticamente serem extintas até o final do século se continuar essa tendência de aumento dos níveis dos oceanos. E aí a pergunta que fica é, qual é a coisa certa a se fazer diante disso? A coisa certa é os países todos agirem cooperativamente para reduzirem as suas emissões de gases de efeito estufa e assim evitarem que esses países sejam totalmente extintos. Mas isso aparentemente não comove ninguém.
Aí a gente vê também a comunidade dos economistas, né? Fazer estudos e cálculos e cenários e realmente chegar à conclusão de que a mudança do clima vai causar muitos estragos e esses estragos vão custar dinheiro que é muito, uma monta muito volumosa de investimentos, ainda muito mais caro de se fazer depois. Então, vai custar ainda mais caro demorar para resolver a crise climática, se é que a gente vai conseguir recuperar alguns dos prejuízos econômicos do clima. Aí a pergunta é, qual é a coisa certa a se fazer? Bom, coisa certa é que os governos façam planejamentos econômicos que levem em consideração a descarbonização da economia e a adaptação da economia a um cenário de mudanças climáticas no futuro. Mas a gente não vê os governos se sensibilizarem com isso. Mais recentemente, a gente tem visto também a comunidade do sistema financeiro, os bancos centrais, os investidores, os donos do dinheiro no mundo, perceberem que existem riscos das mudanças climáticas para a estabilidade financeira. E isso significa o quê? Significa que você tem que passar a deixar de financiar e investir em atividades que vão agravar essa crise e esses desastres e passar a investir em atividades que vão descarbonizar a nossa economia e adaptar ela para um cenário de mudanças climáticas, adaptar a infraestrutura que existe hoje para conter e resistir a esse cenário de mudanças climáticas. Mas na prática, a gente vê que o dinheiro continua indo para essas atividades, ou seja, o dinheiro continua financiando os futuros desastres das mudanças climáticas. E aí poderia falar de mais muitas pessoas e muitos públicos e stakeholders que têm falado da crise climática. Já é um tema muito universal. A gente vê, não é só a ONU, o Antônio Guterres, secretário-geral, é o Papa, mais recentemente a imprensa tem falado de uma forma muito robusta e até mesmo as petroleiras, porque o mundo mudou e agora existe uma compreensão maior sobre esses riscos e então é difícil encontrar alguém que não acredite na crise climática. Então, de novo, fica a pergunta, por que a gente não age? Se faz 28 anos que a comunidade internacional já sabe qual é a coisa certa a se fazer, por que a gente não age? Por que a gente não faz o que a Greta Thunberg tanto implora que a comunidade global faça, que é agir porque a casa está pegando fogo. A gente está há 28 anos nessa cooperação internacional e são 28 anos que a casa está pegando fogo. A verdade é que isso tudo parece que tem forças que nos impedem de agir, né? A gente sabe a coisa certa a se fazer, mas falta ação, falta realmente fazer a coisa certa. E a explicação para isso pode ter várias, mas tem algumas forças que eu acho que contribuem para isso. A primeira delas é que existe uma tendência de a gente querer manter a zona de conforto, né? É muito mais confortável e conveniente fazer as coisas do jeito que a gente já vinha fazendo, né? Mudar dá trabalho, pensar diferente dá trabalho. E isso é algo que não tem muito jeito. Para mudar as coisas tem que se fazer diferente, inclusive em relação à crise climática. Com isso a gente vê que todo o nosso sistema de poder, os nossos sistemas de governo, as estruturas de organização da sociedade, elas meio que parece que são voltadas para isso, né? Começando por olhar para as estruturas dos governos, dos países, né? Os países são soberanos, são independentes, cada país pode fazer o que quiser. E, ao mesmo tempo, dentro desses países, a gente tem
governos que têm um período de mandato de 5 anos para fazer as suas políticas. Então, isso tudo é um sistema que acaba contribuindo para que a gente não haja cooperativamente, como coletividade, e também haja sempre numa visão de curto prazo. Um outro problema é que parece que existe uma premissa de que a sociedade, a geração atual tem que se sacrificar muito para evitar a mudança do clima. E é um sacrifício que ela vai fazer sem ter nenhum ganho em troca, sem receber nada. E essa não é uma premissa verdadeira, né? Porque a verdade é que a mudança do clima já está hoje causando perdas para essa geração atual. Já existe uma força que nos mobilizaria para fazer alguma coisa. Não é só pensar na geração futura, é pensar na geração atual também. A verdade é que a gente não está ganhando esse jogo da vida, né? A verdade é que a gente está perdendo. Se a gente não enfrentar a crise climática, a gente não vai virar o jogo. Então, essa é uma premissa importante porque isso muda um pouco a lógica das coisas, né? A lógica de hoje é que a sociedade de hoje está sofrendo com a mudança do clima, mas, enfim, vai se sacrificar muito mais se for fazer algo para que a próxima geração não tenha que sofrer a mudança do clima. E aí, dentro dessa lógica, o que acontece é como se fosse uma passagem de bastão. A sociedade atual, a geração de hoje, ela não quer se sacrificar para evitar o pior da crise climática para as futuras gerações, e aí ela fica passando a bola para as próximas gerações, para que a próxima geração é que tenha que resolver o problema. Essa é uma passagem de bastão que vem acontecendo geração após geração, que vai levar a acumular esse problema para alguma geração do futuro que vai precisar resolver. Isso é muito claro que está errado, né? Que isso não é justo. E eu desconfio que a gente saiba disso, assim, num nível muito interno, num nível inconsciente. A nossa geração sabe que não é certo passar essa responsabilidade, passar esse sofrimento para a geração posterior. Mas aí eu acho que pega aquela coisa de a gente não querer aceitar a verdade quando a verdade é dura. Então existem subterfúgios mentais de fazer com que a gente tente a todo custo justificar a vida como ela é hoje, a sociedade como funciona hoje, o nosso modo de vida, as nossas estruturas políticas, econômicas, jurídicas. Dá muito trabalho pensar diferente, né? Dá trabalho fazer as coisas de uma forma inovadora, ser sujeito em vez de esperar as coisas acontecerem. Então, essa é uma demanda que se impõe para quem quer realmente resolver a crise climática e que não é tão claramente o que a sociedade toda está disposta a fazer. Mas aí eu pergunto, será que não? Será que realmente a gente não consegue superar isso? Porque a verdade é que são modelos mentais. A gente tem a gente viveu esses 28 anos de crise climática, muito mais, mas os 28 anos desde a Convenção do Clima da ONU, a gente viveu lutando contra tentando reafirmar que a crise climática é real, tentando reafirmar a ciência e tudo mais, mas no final do dia a gente nunca conseguiu efetivamente fazer as coisas certas, não é? A gente nunca conseguiu agir. Por quê? Talvez porque a gente não tivesse com as estruturas maduras e prontas para fazer essa mudança. A verdade é que a gente talvez tivesse com as mentalidades erradas para fazer isso. A verdade é que talvez a gente tenha que mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso modo de pensar, mudar radicalmente, mudar as nossas estruturas de poder, a nossa organização social, mudar fazer novos
planos de governo, novos planos econômicos, novos sistemas jurídicos, novos modelos de negócio, novo modelo de capitalismo, novos conceitos do que é valor, do que é trabalho, do que é moeda. A gente tem que pensar radicalmente em tudo, porque a verdade é que os modelos mentais do passado talvez fossem justamente o que estava nos impedindo de agir com a casa pegando fogo. Então agora é um momento, na minha opinião, é um momento de a gente ter um mandato em branco, uma procuração, agora para usar um termo jurídico, em branco para fazer tudo diferente, para pensar completamente diferente todas as premissas que a gente tinha antes. É assustador isso? Acho que é. Mas também é libertador, não é? No final do dia, para mim, eu acho que resolver a crise climática é mudar o mundo. Para resolver a crise climática, a gente precisa mudar o mundo. Obrigada.